E aqui, eu quero ser breve, mas com exemplos claros, trabalhar as 7 brechas que o mal usa para entrar na sua vida. Não é que o mal colocou isso aí, mas ele usa isso para entrar na sua vida. Sem mais delongas. Primeira brecha. Acolho quem está aqui no Santuário Frei Galvão, você que nos acompanha pelos nossos canais no YouTube, você que está conosco pela TV Evangelizar, aplicativos, rádios, irmãs, você que vai participar desta pregação depois que ela foi aqui realizada. Meus irmãos, estava lá em casa com as minhas anotações, e o que eu quero partilhar com você hoje, preparando o momento oracional, são as ciladas que o mal prepara para a nossa vida, e se a gente não sabe, a gente cai. Hoje em dia não tem muito isso mais, mas há pouco tempo as crianças brincavam muito na zona rural de arapuca, de alçapão, para pegar passarinhos. Não queria fazer nada com passarinho, pegava, uns matava, outros soltava, outros prendiam, etc. Mas o passarinho caía numa cilada. Ele via uma comida, ele estava com fome, ele ia então comer, e ali ele caía na prisão. Assim acontece com o rato na ratoeira. Muitos ratos ainda caem na ratoeira, porque eles ainda não descobriram por que o queijo é de graça. E as pessoas vão caindo nas ratoeiras da vida também. A gente tem que desconfiar das coisas, gente. A gente tem que ser igual a minha avó falava, fica com o pé atrás, não é? A gente tem que desconfiar das coisas. E por que muitas pessoas, elas caem na garra do mal e ficam contaminadas e sentem uma vida cansada, sem ânimo nenhum. Você sente que na sua vida as coisas não prosperam. São pessoas que mudaram de gênero, de temperamento. Você era de um jeito, está de outro. Você era uma pessoa muito forte, você se sente uma pessoa muito fraca. Você era uma pessoa muito paciente, você não tem mais paciência nenhuma. Tudo que você pegava para fazer, você terminava. Hoje você começa muita coisa e não termina nada. Por que essas coisas vão pesando a nossa vida? Pode ser que o mal, ele encontrou uma brecha na sua vida e ele usa essa brecha para jogar você numa cilada e você cai. Muitas pessoas pensam, e a maioria de vocês certamente até hoje pode ser que pensavam assim, que para o mal entrar na sua vida você precisa apenas procurá-lo. Precisa fazer um trabalho, mexer com coisas do mal, com magia negra, com missa negra, aí que o mal vai entrar. Ah não, padre, eu não faço mal para ninguém, a minha vida é muito tranquila, o mal não está preocupado comigo. Então nós veremos hoje que um caminho que o mal, ele tem entrado na vida de muitos e tem atormentado as pessoas, é quando nós não cuidamos do nosso lado emocional. Uma pessoa que não está em equilíbrio com ela mesma, ela está abrindo uma brecha para o mal. Deus, ele entra na nossa vida pela porta que a gente abre. O mal, ele entra pela brecha que a gente não fecha. Então são 7 brechas principais que muitas pessoas têm na vida. E essas brechas é como se fosse uma porta, algo que permite que o mal ali adentre. Então é sobre isso, e é uma pregação não tão extensa, mas só para você guardar. E você que está em casa, se quiser, anote. Você que está aqui, tem boa memória, vá gravando 7 ou anote. E você vai pensando agora na sua vida. A minha vida, ela tem alguma brecha dessa? Vou repetir, meus irmãos. Eu não estou falando que isso aqui é o diabo que está agindo na sua vida. Não estou falando isso. Eu estou falando que isso é uma brecha onde ele pode entrar. Ele vai entrar, e ele vai semear, e ele vai piorar, e ele vai mexer com a sua mente. O terreno de batalha com o demônio é a sua mente. É aqui que ele atua em você. É principalmente na sua mente. Quando ele consegue dominar a sua mente, ele vai gerar sentimentos ruins no seu coração. Você começa a pensar coisa ruim e você começa a sentir coisa ruim. E se você não tira este mal da sua vida, este mal que você está sentindo, ele começa a fazer. Você começa a ter atitudes de maldade. Começa no pensar, ele vai dominar o seu sentir e ele vai influenciar no seu agir. Então veja, como que eu curo uma ação maléfica? Indo no sentimento que a gerou,
ódio, raiva, inveja, soberba, etc. Como que eu curo um coração ferido? Atacando o pensamento que o gerou. O coração ferido é filho de um pensamento malvado. E toda atitude maligna, ela origina num coração que não vigiou e foi dominado por um pensamento que deu brecha para o mal agir. Quando eu atendo pessoas, e as pessoas pedem oração para pessoas que estão sendo tentadas, estão sentindo uma presença do mal na sua vida, não adianta, não é mágica. Aí eles acham que o padre é um mágico. O padre vai lá em casa, joga uma aguinha benta, faz assim o mais e resolveu tudo. É um mais, né? Faz o mais assim. Primeira coisa que eu converso com a família, eu tenho que descobrir a origem do mal. Se eu não descubro a origem do mal, eu posso colocar na cabeça do sujeito a cruz lá do exorcista, a pessoa vai manifestar, vai quebrar tudo, depois ela volta, mas o mal ali está. Tem que fechar a brecha. Então nós temos que chegar à origem do problema. Esse é o mais difícil. Você tem que conversar com a pessoa, conversar com a família dela, ver o que está acontecendo, até que você identifica a brecha. E aqui, eu quero ser breve, mas com exemplos claros, trabalhar as 7 brechas que o mal usa para entrar na sua vida. Não é que o mal colocou isso aí, mas ele usa isso para entrar na sua vida. Sem mais delongas. Primeira brecha, o medo. Na Bíblia, o contrário de medo não é coragem. Guarda isso no seu coração. O contrário de medo é fé. Na primeira carta de João ele diz: aquele que teme não ama, e aquele que ama não tem medo. Não é esses medinhos que a gente tem, não. É um medo em si. E como é que eu venço esse medo? Acreditando que Deus cuida de mim, acreditando que eu tenho um anjo da guarda. Hoje à tarde eu estava fazendo as minhas anotações aqui no celular, eu fiquei até, não chateado, mas pensativo. Eu queria ter o meu caderno de pregação, que era uma pregação boa para fazer em outros lugares, mas eu fiz a anotação no celular. Tá bom, depois eu passo. Aqui pôs, ó: o medo nos impede de avançar na vontade de Deus. A pessoa medrosa faz a vontade dela, ela não faz a vontade de Deus. E o diabo usa o medo para nos fazer duvidar do poder de Deus na nossa vida. Ele age isso. Ah, mas será que Deus faz? Você que está rezando, olha o que está acontecendo. Será que Deus está ouvindo isso aí? Será que você não está perdendo tempo ficar nessa igreja? Não. Aí você começa a duvidar de Deus, e o medo de dar errado, o medo da tristeza, o medo da doença, o medo do câncer, o medo da morte vai dominando a sua vida. É um medo pior, a dúvida se Deus cuida de você. A Bíblia diz em 2 Timóteo 1:7, porque Deus não nos deu um espírito de medo, mas de amor, sabedoria e fortaleza. Então nós não temos espírito de medo. O medo, ele nos paralisa. E a pergunta é: como vencer o medo? Rezar, pedindo a confiança em Deus e indo até a Bíblia, e indo na palavra de Deus, porque a palavra de Deus expulsa as trevas do medo. Tem várias passagens de coragem na Bíblia. E no dia 26, nós estaremos aqui novamente, e eu vou passar às mãos de vocês de presente várias citações bíblicas para cada um essas 7 brechas, não é? Agora, você não fez isso antes, que eu preparei a pregação hoje à tarde. Aí eu pensei que ia falar outra coisa, mas veio isso. Mas eu vou preparar e depois vai chegar nas suas mãos. Segundo, o que nos leva a uma brecha para o mal é a raiva não resolvida. Repita: raiva não resolvida. Qual que é a primeira brecha? Medo. Qual que é a segunda? Raiva não resolvida. O que é uma raiva não resolvida? Quem nunca teve raiva, atira a primeira pedra. E quem está pecando, não é a gente que tem raiva não, viu? É quem fez a raiva na gente. Um dia eu atendo confissão: ah, padre, eu tenho um pecado. Qual é? Meu marido me mata de raiva. O pecado é dele, minha filha. Se você não sentir raiva, você morreu, né? Aí eu também tenho raiva. Mas qual que é a raiva que se torna uma brecha para o mal? É a raiva não resolvida. Por que esta raiva
ela é diabólica, porque a raiva não resolvida, ela se torna ódio. E o ódio vai te dominar, e o ódio quer vingança. Não tem problema sentir raiva, mas sentiu raiva, resolva a questão e toca a sua vida. Não fique conservando no seu coração raiva. Tem gente que sente raiva de uma pessoa durante 7 horas. Tem pessoas que sentem raiva durante 7 dias. Gente que sente raiva durante 7 semanas. Gente que sente raiva durante 7 meses. Tem gente que sente raiva durante 7 anos. E tem gente que sente raiva durante 70 anos. Eu já atendi pessoas idosas, deprimidas, rancorosas, cheias de doença psicossomática, porque quando ela era jovenzinha, alguém fez uma coisa com ela, e ela sentiu essa raiva a vida inteira. Vocês não acham que uma pessoa dessa era atormentada pelo diabo? Ela sentiu raiva, resolveu a raiva. Não, ela ficou com raiva. O que o diabo aproveita? É isso mesmo. Fica com raiva mesmo. Viu o que ele fez com você? Estragou a sua vida. Olha aí. E como que vai ser? E a pessoa tem raiva de quem fez, ela tem raiva dos outros, ela tem raiva dela, ela tem raiva da família toda. O diabo usou essa raiva não resolvida para entrar na vida dela. O medo para entrar na vida dos outros. Eu estou sendo testado pela paciência, que a cada 3 palavras meu celular fecha. Raiva. Antes de deitar eu te perdoo, para não descartar no chão. Aqui tem, no versículo, capítulo Efésios 4, 26 a 27. Repita comigo. Irai-vos. Irai-vos. Mas não pequeis. Mas não pequeis. Não se ponha o sol. Não se ponha o sol sobre o vosso ressentimento. sobre o vosso ressentimento. Não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao Olha o diabo. que a Bíblia está falando. Pode ter raiva. Irai-vos. Mas não deixe o sol se pôr sobre o ressentimento. Ou seja, sentiu raiva, resolva, porque amanhã é um novo dia, e amanhã a raiva ficou no ontem e não no hoje, porque não foi no momento que aconteceu. A Bíblia está te ensinando isso. E padre, a pessoa que guarda a raiva está dando acesso ao mal na sua vida. Uma pessoa raivosa é uma pessoa que ama pouco. Qual é a primeira brecha? Medo. E a segunda? Raiva não resolvida. Isso. E a terceira? Tristeza. Quem aqui nunca ficou triste na vida? Mas qual é a tristeza que dói? A tristeza que não passa. A tristeza que alojou no seu coração e que você começou a dizer assim: eu não estou triste, eu sou triste. Você não é triste. Você pode estar triste. E uma pessoa que fica triste, e triste, e triste, ah, meu filho, é um prato cheio para um diabinho entrar na sua vida. Aí ele entra e vai transformar a tristeza numa tristeza existencial, vai tirar o seu gosto. Aí você não quer estudar mais, você não quer namorar mais, você não quer trabalhar mais, você não cuida mais de você, tá tudo ruim na sua vida. Aí é problema estomacal, é dor de coluna, é dor no joelho, é insônia, é pesadelo, tudo. Por quê? Porque começou com aquela tristeza que você tinha que ter vencido, superado, aceitado, e você foi cultivar a tristeza. Você deixou a rosa morrer e cultivou a erva daninha. Tristeza todo mundo tem, mas cuidado quando a tristeza entra e não sai. Quando a tristeza entra e não sai. Nós temos em Neemias 8:10, a alegria do Senhor é minha força. Repita. A alegria do Senhor é minha força. Alegria, meus irmãos, é ficar não. Alegria é um sentimento de dentro. É um sentimento de dentro para fora. Harmonia, equilíbrio, satisfação, paz. Alegria é decisão. Repita isso. Alegria é decisão. Você pode se decidir: eu vou ter uma vida feliz. Os outros não têm poder sobre a minha alegria. A minha alegria está dentro, né? Cultive no coração as coisas boas, a presença de Deus, e cultive na sua vida alegria nas pequenas coisas. Repita isso. Alegria é decisão. é um exercício que eu faço muito. E eu falo. Eu não faço só não, eu faço e falo. Se eu estou num momento assim que eu acho legal, eu falo: gente, é que alegria está aqui. Olha que maravilha, olha isso, olha aquilo.
Aí alguém me falou uma vez assim: padre, o senhor tem um modo de ver o mundo diferente das pessoas. Eu falei: por quê? É porque o senhor fica falando umas coisas assim que ninguém fala, porque eu encontro alegria nas pequenas coisas. Eu dou aula na Escola Católica Leitaúna, o Colégio Recanto do Espírito Santo, colégio gigantesco que eles construíram lá. E o meu afilhadinho já estudava lá, que é o Marcos Henrique. Foi pro pré agora. Quem começou ontem? A Maria Clara. De saia, a saia no joelho, de tênis, a blusinha branca, a mochilinha. Mas que ele vai acabar com o coração do Dinho, né? Aí, ontem eu dei aula à tarde, hoje eu vou de manhã. Então eu cheguei lá de manhã, eles estavam saindo do parquinho. Então eles estavam indo para a sala. Aí lá vai a Maria Clara, de saia, lá no meio dos coleguinhas, não me viu não. Aí eu olhei assim, ela não estava chorando, né? Que é muito pequenininha. Ih, meu filho, ó, estava lá fazendo amizade. Aí a professora falou assim: Maria Clara, olha quem chegou, o Dinho. Aí os menininhos olharam, ei, aí veio os meninos tudo, né? Abraçou, daí ela veio, abracei, falei com a professora: mas que maravilha, como que a gente não tem uma vida feliz? Olha que alegria da Maria Clara aí com os coleguinhas. Aí a professora: quem é esse aí? Os coleguinhas: o Dinho da Maria Clara. Eu falei: não, gente, pode falar o Padre Christian, né? Uma coisa pequena, mas eu não deixo de passar. Falei com a professora e falei para mim assim: não, que graça. Eu poderia estar em tantos lugares. Eu estou aqui numa escola católica, eu posso assinar o catecismo com as crianças que gostam da gente. Você entendeu? Coisas pequenas que você pode agradecer. Está com um amigo, viu um filme, agradeça a presença dele. Saiu, comprou uma coisinha nova. Isso mantém a nossa alma acesa. Alegria nas pequenas coisas. E guarde uma coisa, viu, gente? Quem não acha alegria nas pequenas coisas, não achará alegria nas grandes. Um filho que se alegra com um sorvete que o pai dá, ele vai se alegrar com o iPhone também. Um filho que não se alegra com as pequenas coisas, o papai e a mamãe sabem para quem eu estou falando. Você pode estar o iPhone do ano, para ele é obrigação. Não há alegria alguma ali. Não há contentamento algum ali. Que a pessoa ingrata, ela é ingrata não no muito, é no pouco. A alegria não é no muito, é no pouco. E quem vê alegria no pouco, ficará alegre também. Então cultive a alegria no seu coração. Esteja perto de pessoas alegres e cuidado com a tristeza que chega e não sai. Quarto, qual que é o primeiro? Medo. Segundo? Raiva não resolvida. Isso. E o terceiro? Tristeza. O quarto, a vaidade e o orgulho. Aí que eu vou resumir o papo, gente. O que é vaidade e orgulho? Vaidade não é cuidar de você, não. Tem gente que fala assim: ó, fulano de tal é vaidosa. Não, se você está cuidando de você, né, não tem problema não. Você não pode ser escravo da aparência. A vaidade na Bíblia, quando fala vaidade, quando fala orgulho, são as pessoas que se sentem melhores que as outras e dependentes de Deus. Isso é a vaidade e o orgulho. O diabo pegou porque ele era muito vaidoso. Lúcifer era muito vaidoso, era muito orgulhoso. Então ele não precisava de Deus e se sentia melhor que os outros. Deu no que deu. E aqui para nós, os homens, você que nasceu assim mais bonitinho, agradeço para a parte do céu. Tem muita coisa que fazer aí não. Homem, meu filho, é com barba e sem barba, com cabelo ou careca, não tem mais nada para fazer. Mulher, meu filho, a mulher é bela. A mulher tem 1001 coisas para fazer que ela fica maravilhosa. Não existe mulher feia, existe mulher que não conhece os produtos Jequiti. Então, o marido aí, se der um banho na mulher, meu filho, a mulher vira uma princesa. Então, seja alguém que cuide de você, que goste de você. Há uma norma muito bonita no relacionamento: quem está do seu lado tem direito de se sentir bem. Então você está perto de uma pessoa limpa, uma pessoa cheirosa, uma pessoa que se cuida, dá prazer você está perto dessa pessoa, né? Não é essa vaidade não. Quando nós falamos de vaidade e orgulho, é a pessoa que se sente melhor que os outros e dependente de Deus. Tiago 4:6. Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. O que é humilde na Bíblia? Depender de Deus. Sabe, sem Deus nada eu sou. Eu preciso de Deus. Quinto, mentira. Tem até um bicho no meu óculos aqui. Mentiroso. Já morreu. Mentira não é omitir. Mentir é transformar o que não é em verdade.
Para certas pessoas, omita, mas não minta. Quem é o pai da mentira? E por que a mentira é perigosa? Porque para você sustentar uma mentira, você tem que contar mais 7. Isso a ciência já disse. Você conhece alguém que tem... Hoje não tem muito isso, né? Mas há pouco tempo tinha fama assim. Fulano de tal é mentiroso. Não tinha? Quando eu era adolescente, falava muito isso. Fulano de tal é mentiroso. Vive falando inverdades, mentira. Por que acontece isso com o mentiroso? Porque ele conta uma mentira e para sustentar a mentira ele vai contar outra mentira. É assim que começa. Olha para cá, traição. Começa uma mentirinha. Olha, amor, você atrasou hoje. Eu estava com meus colegas. Olha, amor, você dormiu fora. Plantão na empresa. A mentira. Guarde uma coisa: o pecado é irmão da mentira. Para sustentar um pecado, você tem que... E a pessoa que mente, ela está abrindo uma brecha para que o mal tenha acesso na sua vida. E começam com mentiras que muitos dizem inocentes e vão crescendo até chegar num ponto que você não consegue mentir mais. Aí, a minha avó dizia que o diabo tem 7 capas, que cobre muito bem. Mas quando cai uma, cai a 7. Jesus vai dizer: não há nada de escondido que não venha a ser revelado, não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Se o diabo é o pai da mentira, Jesus é a verdade. Então cuidado para que a mentira não vá entrando na tua vida. João 17:17. Santificai-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Não é fácil ser verdadeiro no mundo de hoje, mas quando você acordar, peça ao Espírito Santo: eu te consagro a minha língua para que eu seja verdadeiro. E outra coisa, gente, você pode ser uma pessoa verdadeira e muito simpática. Você pode ser uma pessoa muito franca e muito agradável, né? Eu posso falar porque eu melhorei muito, graças a Deus. Mas quando eu era padre novo, eu era muito verdadeiro, mas eu era grosso. Aí as pessoas falavam: esse padre xinga demais, vive xingando, não é? As pessoas também me faziam raiva, né? Aí, mas não deixava a raiva passar por outro dia, porque o povo faz raiva nos padres, vou te contar. Mas hoje em dia eu continuo corrigindo, que é a minha função. Continuo apontando, mas de maneira mais polida. Eu corrijo a atitude, mas não humilho a pessoa. Então padre, eu gosto disso aí, porque eu sou verdadeiro. A minha verdade é na cara. Não, mas você é sem elegância, você é rude. Isso não é ser verdadeiro. A verdade, ela é banhada no mel. Você pode falar a verdade e conquistar a pessoa. Ou você pode falar uma mentira e a perder para sempre. Então a verdade é você não abrir mão daquilo que é, mas não deixar a caridade. Vamos ver se agora vai. Primeiro, medo. Medo. Segundo, raiva não resolvida. Isso, raiva, mas resolve isso aí. Terceiro, tristeza. Quarto, vaidade e orgulho. Não é se cuidar não. Vaidade aqui, sentir melhor do que os outros e dependendo de Deus. A gente é todo mundo igual. Para que esse negócio melhor do que os outros? E quinto, mentira. Qual que é o sexto? Ninguém tem isso. Eu vou falar. Esse assim a gente não tem não. Tá na pregação. Preguiça. Ô gente, sabe aquela preguicinha do domingo à tarde? Eu vos perdoo. Essa pode. Aquela preguicinha que você deita no sofá e fica assim, ó. Você não está acordado para não estar dormindo. Você não quer dormir, mas também não quer acordar, entendeu? Você vai fazendo assim com o controle, ó. Isso é muito homem, o homem fica fazendo isso. E a mulher fica com raiva, não resolvida. E a mulher fala com ele: o que você está vendo aí? Nada. O que você está procurando aí? Nada. Estou achando nada para eu assistir. Meu filho, uma televisão com 340 canais. Você tem Netflix, você tem Prime, você tem não sei o quê. Você não encontrou nada? Até agora não. Só na preguicinha. Essa preguicinha pode. Aqui eu estou falando o quê? Da pessoa preguiçosa. Ela tem preguiça de tudo. Ela tem preguiça de trabalhar. Ela tem preguiça de estudar. Ela tem preguiça de exercitar. Ela tem preguiça de arrumar uma cama. Ela tem preguiça até de levantar o garfo. Sabe aqueles passarinhos que ficam assim, ó? Se a mãe julgar a almôndega, melhor ainda, né? A pessoa preguiçosa não é abençoada. Repita isso. A pessoa preguiçosa não é abençoada. Provérbios 13:4. O que a Bíblia fala para quem tem preguiça?
Ô preguiçoso, vai aprender com a formiga. Trabalhe e pense no futuro. Quer dizer, o preguiçoso, olha para a formiga aí. Outro aqui, o preguiçoso deseja nada de bom, mas a alma dos diligentes se farta do seu trabalho. Para o preguiçoso, geralmente a pobreza vem. Para aquele que trabalha, a fartura visitará. Está na escritura. Vamos de trás para frente. Qual que é o sexto? Preguiça. E o quinto? Mentira. O quarto? Vaidade e orgulho. Terceiro? Tristeza. Segundo? Raiva não resolvida. E o primeiro? Medo. Não apontando não. Tem gente que fica com medo, o padre fica olhando e fica assim aqui, ó. Esqueceu tudo, tá lembrando só do último, né? Tadinho. Tem uma dúvida desse lado de cá, ó, tá bom, tá valendo, tá participando, o padre tá feliz. Vamos pro último, pra gente rezar. Sétimo, e para mim é o pior: desobediência a Deus. Qual que é o sétimo? Desobediência a Deus. Vamos ver quem acerta. Como que se chama desobediência a Deus? Pecado. Quando a gente peca, nós estamos dando uma brecha para que o mal, ele entra. É por isso que a Bíblia vai dizer: orai e vigiai para não cairdes em tentação. Buscar as coisas do alto e evitar os pecados mortais. Padre, como que eu evito os pecados mortais? Os outros também, né? Mas principalmente os mortais. Pensando o pensamento. Consegue me entender? Pensando o que você está pensando. Se você consegue pensar por que você está pensando, muita coisa você não diz, muita coisa você não faz e muita coisa você não sente. Começa aqui. Se cortou aqui, cortou daqui e daqui. Se você fica cultivando aquele pensamento, a coisa vai longe. E por último, o celular nessa pregação fechou 532 vezes. Como resistir ao diabo? Repitam alto: vigilância e oração. Vigilância e oração. Vigiar e orai para não cair em tentação. Mateus 26:41. Segundo, usar a palavra de Deus. Usar a palavra de Deus. Jesus venceu o diabo no deserto, citando a escritura, Mateus 4:11. Terceiro, submissão a Deus. Submissão a Deus. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. 4, vida sacramental. Vida sacramental. Confissão e Eucaristia fortalece a alma. E quinto, comunhão com os irmãos. Comunhão com os irmãos. A solidão nos enfraquece, mas a comunhão fortalece a nossa fé. Não queira viver a sua fé sozinho. Esteja com pessoas que queiram viver a fé com você. E agora é momento de você agradecer. Se existem brechas que o diabo entra, existem anjos que nos levam para Deus. Amém? Amém. Então, se alguém te convidou hoje para vir à missa, essa pessoa é um anjo na tua vida. Agradeça aí. Opa, muito obrigado. Você foi um anjo na minha vida. A pessoa te convidou porque foi bom para ela e será bom para você também. Amém? Amém. Nós que aqui estamos, você que está em casa, nós recebemos agora a visita de Jesus, presente na Santa Eucaristia. Ele é presença real. E nesse momento, o Senhor quer curar o nosso coração, libertar a nossa alma, nos dar alegria e nos ajudar a vencer esses 7 caminhos, 7 ciladas que o mal tem autoridade para agir na nossa vida. Gente, preste atenção no que eu vou lhe dizer aqui. A pessoa invejosa não tem limite. A pessoa invejosa não tem pudor. A pessoa invejosa não tem justiça. O alvo dela é destruir aquilo que ela inveja. É por isso que Tiago diz com clareza: onde tem inveja, onde tem rivalidade, aí está tudo desordenado, tudo fora de ordem. E existe toda espécie de obras más. Meus caros irmãos e irmãs, aqui no nosso santuário, você que nos acompanha ao vivo nesta celebração, e você que vai ouvir esta pregação depois que ela foi aqui realizada. Nós estamos neste domingo com uma vasta temática da Sagrada Escritura para a nossa vida concreta como cristãos.
Você pode assistir às pregações anteriores a essa, onde nós explicamos o Evangelho parte por parte, as lições que nós aprendemos com Jesus hoje, a questão de ter tempo sozinho com Ele, a questão do discipulado, a questão do serviço, a questão das crianças. Na segunda leitura, nós trabalhamos também na manhã a questão da oração, a questão das brigas interiores. Trabalhamos a primeira leitura, que o proceder justo incomodará o injusto. Se você faz aquilo que é certo, o errado ficará incomodado. Para a nossa reflexão da noite, eu peguei apenas um versículo, e vamos trabalhar poucos, da segunda leitura, que tem muito a ver com o contexto que nós vivemos na sociedade de hoje. Pessoas desencontradas interiormente e por fora muito invejosas, e pessoas que brigam por qualquer coisa. Uma sociedade invejosa e briguenta. É o que nós ouvimos em Tiago, capítulo 3, versículo 16. Segunda leitura da missa de hoje, vocês têm um folhetinho aí. Está escrito: onde há inveja e rivalidade, aí estão as desordens e toda espécie de obras más. Diga para quem está ao seu lado: cuidado com a inveja e com a rivalidade. Gente, preste atenção no que eu vou lhe dizer aqui. A pessoa invejosa não tem limite. A pessoa invejosa não tem pudor. A pessoa invejosa não tem justiça. O alvo dela é destruir aquilo que ela inveja. É por isso que Tiago diz com clareza: onde tem inveja, onde tem rivalidade, aí está tudo desordenado, tudo fora de ordem. E existe toda espécie de obras más. Se alguém te perguntar o motivo que condenaram Jesus à morte, uma palavra só: inveja. Inveja. Quando ele estava conversando com Pilatos, Pilatos que tentou de toda maneira apartar o Senhor, soltá-lo, mas os sacerdotes não deixavam, o sinédrio gritava, e Cláudia, que era a esposa de Pilatos, ainda sonhou que Jesus era justo, ela intercede por ele, mas a turba foi maior, e a Bíblia diz claramente: Pilatos tentava soltá-lo, porque sabia que o tinha entregue por inveja. A inveja mata e corrói os ossos. É por isso que Tiago, ele dá esse conselho extenso para nós, neste domingo, para cuidarmos de duas coisas. Não é apenas você ficar preocupado quem tem inveja de você, também. Mas no primeiro momento, é para que você não tenha inveja. Não ter inveja e saber lidar com quem a tem. Tem uma história medieval muito simples, mas que ilustra de maneira magistral a questão da inveja. O invejoso, ele procura motivos, muitas vezes inexistentes, para perseguir, para destruir, para implicar com outro. A história conta, a parábola, que havia um lobo que tinha muita inveja de um cordeiro, porque o cordeiro era calmo, era mais belo, andava em paz, e ele então tentava arrumar algum motivo, alguma brecha para atacar aquele cordeirinho. E o lobo encontrou, naquele riacho grande que descia, ele viu o cordeirinho tomando água. Ele chegou e disse assim: mas tinha que ser você mesmo, você está sujando a água desse córrego. O cordeirinho olhou e falou: mas não é possível, eu estou só colocando a língua aqui no cantinho ainda, o que eu vou dar? Olha, não te escuta comigo, agora eu descobri, você só sabe sujar a água que eu vou tomar. O cordeiro passou a tomar água em outro lugar. Não adianta você discutir com o lobo, porque o lobo sabe que o cordeiro não está sujando a água, mas a inveja o cega. Ele precisa criar alguma situação para destruir aquele cordeiro. É assim que funciona a cabeça do invejoso. Nem sempre o invejoso inveja o que ele deseja, mas ele inveja o que ele vê que você não poderia ter. A cobiça é querer o que você tem. A inveja é não querer que você tenha. Então veja que a inveja é pior que a cobiça, porque a inveja, ela é diabólica. O invejoso, ele distorce a verdade e cria
inimizade injustas. Veja no versículo 1 do capítulo 4 de Tiago, que foi lida também na segunda leitura. Nós temos aí uma pergunta: de onde vêm as guerras? De onde vêm as brigas entre vocês? Não vem justamente das paixões que estão em conflito dentro de vós? Aprenda isso, meus caros. As brigas externas são reflexo das brigas internas. Tem gente que briga com todo mundo. Tem gente que implica com todo mundo. Tem gente que é rival de todo mundo, não colabora com ninguém. Na cabeça da pessoa, todo mundo está errado, só ela dá certa. Hoje de manhã eu contava aqui, na missa, um desfile militar, onde a mãe foi assistir o seu filho, e o seu filho não aprendeu a marchar naqueles meses de ensaio. Então o sargento colocou no último batalhão, na última fila. E todos, quando o bumbo tocava, eles batiam o pé direito. E a mãe com a bandeirinha do Brasil, esperando o seu filho passar. Quando passou o último pelotão, ela viu na última fila o filho, marchando ao contrário. A tropa inteira, mais de 600 soldados, todos marchando, direita, esquerda, direita. Ele estava, esquerda, direita. Aí a mãe gritou: meu filho, Brasil, orgulho da mãe. Do lado dela, tinha um pessoal e falou assim: e aquele rapaz ali? Ela disse: é meu filho. Ele falou: desculpa, mas você não viu que ele está marchando errado? A mãe respondeu: o que é isso? Meu filho não erra. Se você não viu, ele é o único que está marchando certo. Não precisa nem explicar, meus irmãos? Tem gente que vive assim. Então, nesta reflexão de hoje, de maneira muito pontual, para que você vigie o seu coração, e para que você vigie as pessoas que te rodeiam, quais são os sinais desta inveja, desta rivalidade que Tiago está alertando na segunda leitura desta missa? Marque aí na sua Bíblia, Tiago capítulo 3, do versículo 16 ao capítulo 4, o versículo 2. É a segunda leitura da missa que nós estamos celebrando. Meus irmãos, nós podemos ser bons, devemos ser bons, cultivar a bondade e ter atitudes de bondade. Mas diga para quem está do seu lado aí: seja bom, não seja bobo. Tem gente que acha que ser bobo é ser bom. Aí a pessoa boba, ela atrai muitas pessoas invejosas para estar a seu lado, porque você acha que todo mundo gosta de você. Tem gente que acha que é Nossa Senhora no mês de maio, é só pétalas de rosas que caem. Não é assim que a banda toca. Há muitas pessoas perto de você, que convivem com você, que têm inveja de você. Como descobrir isso? Como saber quem está ao seu lado, mas não joga no seu time? Aqui tem algumas características, e todas essas características estão fundamentadas na palavra de Deus. Vou apenas citá-las rapidamente. A primeira, que é a principal de todas: a constante comparação. Repita: comparação. 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 Diabólica comparação. Diabólica comparação. De onde que nasce a inveja, gente? Da comparação. A pessoa olha você, o objeto invejado, ela olha ela mesma, ela compara. O que surge daí? A inveja. A inveja é filha da comparação. Toda aquela pessoa que vive numa constante comparação, ela vai gerar a inveja no seu coração. A pessoa invejosa, constantemente, ela se compara a você. Ela é a sua sombra. Ela fica seguindo para ver o que está acontecendo. Ela não consegue admirar as suas conquistas, e ela se sente ameaçada por você. Qual é o sentimento que surge? Inveja. Êxodo 20, 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Por que a pessoa está cobiçando o que é do outro?
que ela não está olhando o que é dela. Toda pessoa invejosa, ela te vê numa competição. Ela não colabora com você, ela está competindo com você. E por que a inveja nasce? No complexo de inferioridade. A pessoa olha para você, ela se vê menos que você. Não estou falando que ela é, não. Ela se vê menos. E ela, então, tenta competir para ser mais. Você já assistiu, todos nós já assistimos, a Turma do Chaves. Já viram? O Chaves é o pobre, que mora no barril, coitadinho, nem casa tem. O amigo do Chaves é o Kiko. O Kiko não tem pai. A mãe do Kiko, que é a dona Florinda, quer dar para o seu tesouro o melhor. Então o Kiko, ele tem os melhores brinquedos. O Chaves não tem ninguém que lhe dê brinquedo. Então ele cria o brinquedo dele. Só que toda vez que o Kiko vê o Chaves brincando com alguma coisa, ele vai na casa dele e pega aquilo melhor. O Chaves está com uma bolinha de papel, ele traz uma bola enorme. O Chaves está com um carrinho de cacheta, ele traz um carro de plástico. O Chaves está brincando de avião, ele aparece com um avião. E se você assiste a série, você vai notar que o Chaves deveria ter inveja do Kiko. Mas acontece totalmente o contrário. É o Kiko que morre de inveja do... Então note, meus irmãos, a inveja não é pelo que você tem, é pelo que você é. A pessoa não inveja o que você tem, ela não inveja o que você faz, ela não inveja a casa que você mora, ela não inveja o salário que você tem, ela não inveja a escola que você estuda, ela inveja você. Você poderia estar numa situação muito pior que ela continuaria invejando você. É o Kiko, que tem tudo do bom e do melhor, mas a birra dele é com o Chaves. Comparação. Segundo, o invejoso, ele desmerece as suas conquistas. Quando você conquista alguma coisa, ele elogia, mas ele diminui o mérito. Preste atenção nisso. É inconsciente a coisa. Fale para o invejoso assim: eu troquei meu carro. Seu amigo, né? Ah, vamos ver o seu carro. Nó, cara, que carrão, hein? Gostou? Nó demais. A largura do pneu. É, esse é bom, olha o painel dele. Que maravilha, hein? Que bom que você trocou de carro. Mas eu vou te falar, esse carro bebe, viu? Prepara que vai doer no bolso. Ele não consegue ficar só no elogio. Ele tem que dar uma cutucada. Preste atenção. É inconsciente, ele não vê não. Mas você presta atenção. Ele vai te elogiando, mas ele tem um... Ah, eu estou formando. Ah, você está formando? Estou. Maravilha. Você estudou aonde? Tal lugar. Ah, lá é bom, né? Maravilha. Mas eu fiquei sabendo uma coisa. Lá é PPPP, né? Que é isso? Papai pagou, papai passou, né? Sempre assim. Ele tenta ver alguma coisa que diminua a sua conquista. De maneira inconsciente. Onde a inveja tem toda coisa má. Terceiro, ele tem a falsidade no louvor. Ele elogia, mas está carregado de sarcasmo. O invejoso, ele é irônico, ele é sarcástico. Ele faz o elogio, mas com aquela cara assim, ó. Nossa, vestido bonito. Pura inveja, tá pingando de inveja. O coração do invejoso não se alegra com o seu sucesso. A boca do hipócrita destrói o próximo. Provérbios 11:9. Pode até falar, mas o coração não está sentindo. Veja o que diz Santo Agostinho: a inveja é o inimigo secreto do amor. Repitamos isso? A inveja é o inimigo secreto do amor. Gente, desculpe aqui a franqueza, tá bom? Quem te ama jamais terá inveja. Se tem inveja, não tem amor. Cuidado com isso. São coisas que não caminham juntas. Onde existe amor, não existe inveja. Onde existe inveja, não existe amor. Quarto, o invejoso, ele quer desvalorizar você. Ele quer diminuir sempre o seu valor. Ele sempre procura uma falha. Você pode fazer o melhor, mas ele está de olho numa falha. Assim como eu vim em tal lugar,
uma pessoa montou uma árvore de Natal enorme, 3 metros de altura. O vizinho invejoso foi ver a árvore. Falou assim, nossa, que tamanho de árvore? Falou, porque eu reformei aqui em casa, pé direito é alto, eu sempre sonhei com uma árvore grande. Que maravilha de árvore, hein? Eu não sei se você viu, ali no meio, tem uma lâmpada queimada. É assim. Ele vai ver tudo, mas ele vai procurar a falha. Para quê? Para falar que você não é tão bom assim. Que não é tão perfeito assim. Então ele quer dar o cutucão. A pessoa que desvaloriza o outro, ele nunca começa marretando, ele começa elogiando. É só você esperar que o mas ele vem. O que você acha de tal pessoa? Eu gosto. Faz isso, faz aquilo, é assim, é assado. Gosto muito. Mas, na verdade ela queria falar o quê? Só o que vem depois do mas. Para não ficar ruim, ela constrói um cenário para dar uma marretada no final. Cuidado. Pinga de inveja. Provérbios 14:30. O coração do invejoso está cheio de maldade. Quinto, isso aqui todo mundo sabe, né? O invejoso é fofoqueiro, maldoso e mentiroso. Se ele vê, aumenta, se não vê, inventa. Um dos sinais claros da inveja é tentar matar a reputação do outro. Na verdade, ele queria destruir o outro, mas ele não tem coragem de destruir o outro. O que ele destrói? O nome do outro. O invejoso, ele tem prazer de falar mal do outro. Ele gosta disso. E geralmente ele tem a rodinha dele. Então no meio, né? E você nota que não há matéria para aquilo. Porque às vezes, os comentários que a gente faz, tem uma matéria verdadeira. Você está comentando, não. O invejoso não há matéria. Ele constrói a matéria e naquilo ele fica como se fosse o cachorro vomitando, lambendo o vômito. Ele fica voltando na mesma coisa para diminuir o alvo da sua inveja. Provérbios 15:4, a língua perversa quebranta o espírito. Ou seja, uma língua maldosa, ela tira a paz do seu espírito. Gente, a gente tem que selecionar mais o que entra no ouvido da gente. Você não precisa ser grosso, você não precisa ser ríspido. Como que você desmonta os comentários negativos do invejoso? Não falando nada. A pessoa fala, você fica assim, Ela vai ver que você não está na tela. Você não pode alimentar o negócio. E no final, se ele falou tanto, aí ele pergunta, e aí, você não vai falar nada, não? Você pode dizer uma palavra só. Você respira fundo e fala assim com a pessoa. Complicado. É a sua saída pela direita, né? Arranca um complicado. Só que você não está falando que é complicado o que ela disse. Complicado é ela, né? Só que isso tudo, gente, é de maneira inconsciente. Você está saindo para o consciente. A pessoa age de maneira inconsciente. É aí que você pega. Sexto, geralmente o invejoso, ele espera a sua queda. O invejoso, ele torce pelo seu fracasso. Pela boca, ele quer vitória. No coração, ele quer derrota. Como aquela história, né? Que descia um rapaz e subiu outro. O que subia tinha inveja do que descia. O que descia escorregou, caiu na escada e foi parar lá embaixo. E ele grita, ai! E põe a mão no braço. E o invejoso fala, não me diga que você quebrou o braço. Na cabeça ele pensava, tomara que tenha quebrado a perna. É um pouco assim que o invejoso age. Ele fala algo, mas ele deseja o contrário. Sétimo, geralmente o invejoso, ele copia a ideia que é sua e ele quer tomar crédito por aquilo que você fez. Não tem humildade. A pessoa poderia dizer, olha, eu vi tal coisa é legal, eu aprendi. Não. Eu é que fiz. Eu é que criei. Esse é um sentido do invejoso. A Bíblia diz em Provérbios 11:20, o Senhor abomina os de coração perverso. Isso é uma perversidade. A pessoa ela vai fazer descaradamente uma cópia, ela passa a ser original, e o original passa a ser o quê? O perseguido, como se fosse o copiador. Oitavo, o invejoso é dissimulado. Ele finge desinteresse, né? Você está numa roda e você conta uma coisa legal. Nossa, ano que vem eu vou para Disney. Ano que vem eu vou para Gramado. Ano que vem eu vou para tal lugar. Um invejoso, ele finge desinteresse, mas na verdade está,
doido para perguntar. Por que ele finge desinteresse? Para mostrar para você que aquilo não tem importância. Não tem importância, é porque você que vai. Se fosse ele queria os aplausos, né? Então é um sentido também do invejoso. Nono, ele compara você com os outros. Elogia os outros para diminuir você. Nossa, você gostou do corte do meu cabelo? Gostei. Mas da próxima vez, vai no salão que cortou o Gustavo, olha o cabelo do Gustavo. Gostei do seu, mas o outro está... Estou dando exemplos pequenos, mas é por aí que a coisa acontece. Gálatas 6,4. Cada um examine a sua própria obra e terá motivos de se gloriar. Não é comparar com o outro, é a sua própria obra. 10º, o invejoso, de maneira inconsciente, ele imita o objeto invejado. Isso eu estava lendo hoje à tarde. Imitação excessiva. A pessoa invejosa começa a imitar seu gesto, suas ações, a maneira que você fala, seu modo de vida, porque na cabeça dele, ele está competindo com você. Então o jeito dele provar que é melhor ele imitar para dizer, sou eu e não outro. Então cuidado, se você tem atrás de você sombra. De vez em quando na internet tem aquelas pegadinhas, tem um sombra, né? O pessoal vai andando na rua, outro vai atrás de preto, fazendo a mesma coisa. Esse é o invejoso, ele está de olho, viu? Eu dei uma postagem hoje, estava lembrando, mas deixa eu dar um cutucão aqui. Ninguém te observa tanto quanto o invejoso. Deu um show para eles, viu? Mas deu um show, meu filho. Aí que vai ficar com mais dor ainda. Não fique para baixo. Você tem que decolar. Use a inveja do outro como combustível. 11. Críticas constantes. Você jamais agrada o invejoso. Você pode fazer o que for, ele virá com uma crítica para diminuir você. 12. Ele não compartilha das suas alegrias. Isso acontece muito em sala, em grupos, no seu trabalho. Você recebe um elogio, você recebe uma congratulação. A hora que você olha, as pessoas estão lá no canto, tomando um cafezinho, mexendo no celular, ou ele te costa para você lá para fora. Por quê? Porque ele não quer compartilhar a sua alegria. Está na cara que aquela pessoa está com inveja de você. E por último, que é o 13º, se você se mantém no seu caminho, qual é a atitude final do invejoso? Ele se afasta, porque ele não suporta estar perto de você. Porque perto de você, ele vê o quanto menos ele é. Então ele tem que procurar gente mais ou menos que pensa igual. Tinha, na época da Segunda Guerra, um piloto que decolou um avião com carga, com munição. Era só ele e o avião cheio de munição. A hora que ele decolou, não estava para voltar mais, ele escutou barulho no assoalho do avião. Muito barulho. Ele tentou olhar, não via nada. Lá, em tal momento, ele viu saindo do assoalho algumas ratazanas grandes. Ele ficou desesperado. Não porque era o rato, mas porque se o rato roesse o assoalho do avião, o avião perderia, não é? Toda aquela compressão que ele tem e ele cairia. Ele entra em contato com a torre e fala, olha, emergência, o meu avião está lotado de rato. E se eles roerem o assoalho, eu vou cair. E a torre disse, suba para tal atitude. Ele subiu, falou assim, o que é que você está ouvindo? Os ratos continuam roendo. Suba para tal atitude. Subiu. E agora? Diminuiu, mas eu ouço um pouco ainda. Suba para tal atitude. E agora? Pararam de roer. O que aconteceu? Os ratos morreram. E o piloto perguntou, por quê? Porque os ratos não resistem a altas atitudes. Na sua vida, o invejoso é a rataiada. E você não pode descer no nível deles. Você tem que subir. Quanto mais você subir, mais inveja eles terão. Mas quanto mais você subir, menores eles estarão para você. Quando você está muito alto, as coisas aqui embaixo ficam pequenas. O problema é quando você olha o invejoso de baixo para cima, ele é grande.
Mas quando você cresce e não se ocupa com isso, você se torna grande. Aqui vem uma pergunta que deve estar no coração de todos vocês. Tiago fala da inveja, da rivalidade. Eu partilhei com vocês 13 sinais das pessoas invejosas. Mas como curar a inveja? Como lidar com a pessoa invejosa? Começo pela segunda questão. Como lidar com a pessoa invejosa? Mostrando realização e não projetos. Há um ditado africano que diz: o caçador que grita antes de capturar a presa, volta para casa com fome. O que as pessoas não sabem, elas não invejam. Guarde isso. O que as pessoas não sabem, elas não invejam. Então as suas coisas, conte para a sua família, para os seus melhores amigos. Não fique espalhando a quatro ventos o seu sonho, não. Faça em segredo. Compartilhe com quem te ama de verdade. E você não vai mostrar projeto, você vai mostrar realização. Trate bem as pessoas invejosas, mas não as leve para comer à sua mesa. Fale de coisas periféricas, mas não abra o seu coração. Porque onde existe a inveja, existe todo tipo de maldade. E a pessoa maldosa, ela apronta para você, viu? A pessoa maldosa, ela arma para você. E a primeira pergunta que eu fiz: e se eu me vejo às vezes com inveja? Porque a inveja, ela pode visitar o nosso coração, porque nós somos humanos. Quem aqui que nunca teve inveja de nada e de ninguém? Nós temos dentro de nós o pecado, e o pecado há de gerar a inveja. Qual a cura da inveja? Tem uma cura: autocomparação. Toda vez que a inveja vier, você tem que falar para você assim: eu estou com inveja porque eu estou olhando para fora, e eu preciso curar a inveja olhando para dentro. Autocomparação. Hoje eu estou melhor do que ontem. A minha vida hoje é mais agradável do que ontem. O meu trabalho hoje me sacia mais do que o antigo. O meu carro hoje é melhor do que o meu último. Você vai comparar com você, sempre com você, e nunca com os demais. Por último, meus caros, a inveja é tragédia anunciada. Nunca termina bem as pessoas que têm inveja e começam a brigar uma com a outra. Aqui tem a história de dois amigos, o João e o André. O João tinha um terreno, era um terreno de descida, desnível, e ele plantou no seu terreno algumas abóboras. As abóboras foram crescendo, os ramos foram crescendo, e como o terreno era em declive, aqueles ramos desceram para o terreno de baixo, que era o terreno do André. André eram amigos. Não, pode deixar. E o João disse: André, as abóboras que der aí, pode pegar para você se quiser. Muito obrigado, meu amigo. Não, está plantado aqui, mas estão produzindo aí. Quando o João queria uma abóbora, ele pulava a cerca, pegava o André: abraço, amigo, valeu. Quando o André queria uma abóbora, ele nem pedia, porque os ramos estavam no seu terreno. Só que os dois tiveram uma ideia na mesma hora. Como deu abóbora demais, que tal vender? Aí entrou o dinheiro, né? Começou a confusão. Mas você vai vender a minha abóbora? Não, mas a abóbora está no meu terreno. Não, mas eu plantei no meu terreno. A raiz está no meu, as abóboras que estão no seu. Então eu quero ver você fazer abóbora sem estar no meu terreno. Eu quero ver você ter abóbora sem eu ter plantado. E começou aquela briga. Cada um dizia estar com a razão. O André dizia: elas ocupam as minhas terras, então elas são minhas. O João dizia: eu as plantei, as raízes estão no meu terreno, por isso elas são minhas. Brigaram tanto que um levou o outro na justiça. A amizade terminou, a rivalidade e a inveja entrou. Eu não sei quais foram assim os quesitos usados, mas o juiz, ele deu causa de ganho para o André, que era o dono do terreno onde as abóboras estavam. O João reclamou: mas como que ele ganhou a causa, sendo que fui eu que plantei? O juiz não rendeu, bateu o martelo e da sala saiu. O André voltou para casa todo animado, que ele tinha ganho.
O João, com raiva, de madrugada foi e cortou as raízes. Final da história: os dois ficaram sem as abóboras. É assim o final da história do invejoso. Eles têm tanta sede em prejudicar o outro, que ele não vê que prejudicando o outro, ele pode também se prejudicar. Mas não pense que o invejoso não fará. Se é para prejudicar você e ele sair prejudicado também, ele haverá de prejudicá-lo. E termino, meus irmãos, com uma das parábolas mais tristes e horrendas que eu conheço. Ela se chama O Invejoso Mor. O homem mais invejoso da terra. Certa vez apareceu para este homem um anjo, e o anjo disse assim: eu estou vindo em nome do Altíssimo. Eu vou lhe dizer apenas uma coisa: escolha o que você quiser, Deus lhe dará. Com um detalhe: o que você pedir, a pessoa de quem você tem inveja vai ganhar o dobro. Ele não pensou duas vezes. Eu já sei o que eu quero, então peça, fura meu olho esquerdo. E assim terminou a história. Este, meus irmãos, é o coração do invejoso. Reze e clame a Deus a proteção do céu, porque o invejoso fará o que estiver ao seu alcance para prejudicar você. Ele não se cansa. O invejoso é incansável. Para os invejosos, vale colocar aquela placa de caminhão e ônibus: mantenha distância. Cumprimente, trate bem, mas não queira amizade. Termino como comecei, pela carta de Tiago: onde existe inveja e rivalidade, tem toda a obra de desordem e maldade. Que o Senhor nos guarde de sermos invejosos e que Ele nos proteja da inveja alheia. Que São Tiago nos ensine e que nós tenhamos ouvidos de discípulos para aprender. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.